Boa noite, paz seja com todos, amém. Que alegria, queridos. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Chegamos ao nosso penúltimo dia da nossa campanha Jejum da Vitória, né? E amanhã nós vamos fazer o nosso encerramento da nossa campanha lá no templo, lá na rua Cecílio Gomides, né? Número 170, né? Presencial e online, né? E amanhã nós vamos estar encerrando essa campanha com um batismo nas águas, né? Você que ainda não é batizado, né? Tome a decisão, né? Porque Deus ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Lembrando que na quinta-feira nós pregamos justamente acerca disso, novo nascimento, né? Aquele que vence o mundo é aquele que é nascido de Deus. Então você precisa tomar uma decisão de se batizar, né? Não tem aquele que se batiza e que não erra. Todavia nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que pode nos perdoar e nos justificar diante do Pai. Então, tome a decisão, se batize, né? E viva o que Deus tem para a sua vida, porque Deus ele tem grandes coisas para a sua vida, querido. Amém? Fique firme, você que já é batizado, fique firme. E hoje o nosso tema ele é avante para romper limite, ou avance para romper limites. Tema muito maravilhoso, muito bom, para esse 20º dia da nossa campanha, né? Em véspera de encerramento. Então, eu quero te convidar para que amanhã você esteja conosco lá presencialmente, para a gente encerrar uma grande festa, amém? Então, vamos para o nosso tema hoje, que é avante para romper limites, amém? E a palavra que nós vamos ler está lá em Isaías, capítulo 54, versículo 2, né? Uma palavra inspiradora, né? E nós vamos aprender muito hoje com ela aqui. Amém, queridos? Se você quer romper limites, você precisa se preparar, hein? Para romper limites é preciso se preparar. Se você está com alguma pessoa aí do seu lado, fala para ela assim, ó, se prepare para romper limites, né? Fala para ela aí, fala para essa pessoa do seu lado, prepare para romper limites, né? Às vezes a gente quer romper limites, mas a gente não se prepara, e é preciso se preparar. Amém, queridos? Vamos ler o texto aqui de Isaías, capítulo 54, versículo 2, diz assim: amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas, e fixas bem as tuas estacas. Isaías 54, versículo 2. Quero lembrar você de algumas palavras que tem nesse versículo. A primeira delas é amplia. A segunda é estendam-se. E a terceira é não impeça. A quarta, alonga. E a última, fixa. Amém? Então, se queremos, amados, romper limites, nós precisamos nos preparar, né? Se nós queremos romper limite, amados, nós precisamos nos preparar, porque o texto que nós lemos de Isaías 54, versículo 2, ele diz algo poderoso, né? E nós cremos na palavra, nós cremos que a palavra ela vai se cumprir.
Porque no mesmo livro de Isaías, capítulo 55, ele diz que a palavra ela não vai voltar vazia, antes ela vai fazer aquilo para o qual ela foi enviada. Então, olha o que diz o texto: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas da tua habitação. Não impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Amém? Então, se queremos romper limites, nós precisamos nos preparar. Amém? Deus, querido, ele estava mandando, Deus, ele, ele manda ampliar antes de mostrar tudo. Deus, ele manda ampliar antes de mostrar tudo. Ele te chama para preparar espaço para aquilo que ainda não chegou, né? Isso é fé aplicada. Não impeças, ou seja, não seja você mesmo a trava do seu próprio crescimento. Muitas vezes, o limite não está nas circunstâncias, mas na forma como reagimos a elas. Amém? Então, você pode ter se acostumado a viver no tamanho, né, do trauma, do tamanho do medo, né, do tamanho do que deu errado, mas Deus está te chamando para um novo espaço. Amém? Um novo espaço. Alonga cordas e firma estaca. Fala de visão, querido, estrutura, né? Crescer sem estrutura é inflamar. Se a gente crescer sem se estruturar é inflamar, ou seja, inchar, né? A pessoa fica inchada. Então, crescer com Deus, querido, é expandir com sustentação. É por isso que Deus te chama. Deus ele te chama para você ampliar. Desculpa. Deus ele nos chama para a gente ampliar. Deus ele nos chama com um propósito, né? E isso me faz lembrar o que ele falou a Abraão. E se ele falou para Abraão, ele está falando para mim e para você aqui hoje através do livro de Isaías, né? Mas vamos ver lá no capítulo 15 de Gênesis, versículo 1, o que Deus falou para Abraão. Olha só, em Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz assim, ó: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Presta atenção na leitura, hein, queridos? Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor. Querido, quando o Senhor fala, ah, tudo pode acontecer. Olha só, eis que veio a palavra do Senhor a ele. A quem? A Abraão, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, olha o que Deus falou para Abraão, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Deus iria ampliar, querido, para Abraão, a descendência de Abraão. Olha só.
Versículo 6. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Amém, queridos? Olha só. Gênesis 15, versículo 1 ao 6. Deus que deu uma visão a Abraão, né? Do que iria acontecer a Abraão, né? Abraão iria romper, querido. Abraão iria romper, né? Abraão ele era um homem que ele não tinha filhos, ele não tinha, querido, perspectiva, e ele até quis falar com Deus. Deus, como é que vai ser isso? Mas Deus falou para Abraão assim, ó, sai da tua tenda, Abraão, e olha as estrelas. Aleluia. Amém? Olha as estrelas. Versículo 5. Olha só, querido. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Olha só, Deus iria ampliar a descendência de Abraão. Deus iria multiplicar, que ampliar é multiplicar. Amém? Deus só estava falando para Abraão: se prepara, Abraão. Se prepara porque eu vou ampliar, estende-se, né? Não impeças, Abraão, que eu posso fazer na tua vida. É isso que muitas vezes acontece. Né? Muitas vezes somos nós mesmos que atrapalhamos o agir de Deus na nossa vida, porque a gente não se prepara. Aleluia! A gente não se prepara para o que Deus quer fazer. E Deus ele não pode fazer algo na nossa vida se nós não tivermos estruturados, querido. Você está entendendo? Então, hoje, pessoalmente, que rompa limites, né? Internos, rompa limites internos, aumente a sua expectativa e fortaleça a sua disciplina, aleluia, né? Deus pode te levar além do que você se acostumou a pedir, mas Ele também quer te preparar, olha aí, ó, te preparar para manter o que Ele te der, o que Ele vai te dar, amém? Crescimento do céu vem com maturidade do céu, querido. E Deus, querido, ele amadureceu Abraão. Deus amadureceu Abraão. Abraão para fazer, para Deus amadureceu Abraão, querido, para fazer uma grande nação. Deus amadureceu Abraão. Queridos, olha só, isso que eu li aqui é muito forte. Olha só, ele também quer preparar para manter o que ele vai te dar. Querido, uma coisa eu aprendo: o difícil não é conquistar, o difícil é você manter o que você conquistou. Sabe? E eu e você, nós precisamos nos preparar cada dia, porque Deus ele quer fazer a cada vez mais na nossa vida. E eu e você temos que estar preparados para manter o que Deus ele vai nos dar, querido. Você alcançou, querido, já a salvação. Você precisa manter a salvação. Você está entendendo? E para isso nós precisamos ampliar, nós precisamos estender, nós não podemos impedir o que Deus quer fazer e nós temos que nos fixar. Amém? Nós temos que fixar bem as estacas para que aquilo que Deus não der não escape da nossa mão, não fuja de nós. Querido. Você está entendendo? Deus ele amadureceu Abraão, Deus ele quer amadurecer a mim e a você. Olha só que palavra que Deus está me dando no penúltimo dia da nossa campanha Jejum da Vitória. Amém? Porque Deus, querido, ele já ouviu desde o primeiro dia que você se propôs a fazer essa campanha. Deus, ele já, querido, ele já respondeu. Você está entendendo? Então, esses 21 dias que é só uma preparação para nós estarmos, querido, prontos para aquilo que Deus vai fazer. Você está entendendo?
Então, fala para essa pessoa que está do teu lado aí, ó, fala para ela se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. Amém, queridos? Porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus, querido, ele primeiro, ele não nos dá algo para nos destruir, ele nos dá algo para que a gente permaneça cada vez mais na presença dele. Por isso que ele pede para mim e para você amplia, né? Estenda, né? E não impeça e fixe bem a estaca, se fixe bem, querido. Deus amadureceu Abraão para que Abraão pudesse permanecer na presença dele. Tem muita gente, querido, que não está preparada para receber o que Deus tem e por não estar preparado se perde. Por isso que Deus, querido, ele quer amadurecer. Por isso que ele pede para mim e para você. Deus, ele manda ampliar, querido, antes de mostrar tudo, né? Ele te chama para preparar espaço, preparação, querido, é muito importante. Deus, querido, ele não quer nos destruir, é por isso que ele nos prepara. Você está entendendo? Então, querido, pega essa palavra hoje, amplia, você quer ampliar? Amplia, estenda, né? Se prepare para o que Deus ele vai fazer na tua vida. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que ele tem deixado escrito e falado para mim e para você. Principalmente nesses 21 dias, querido, em que nós estamos jejuando, nós estamos buscando a parte do Senhor, né? Saindo daqui, eu vou para o meu quartinho de oração, vou interceder, vou falar com o Pai. E é isso que eu e você precisamos fazer, queridos, nos prepararmos cada dia mais para aquilo que Deus ele vai fazer na nossa vida. Porque nós vamos romper, querido, limites, nós vamos romper limites em nome de Jesus. Amém? Então, nós precisamos, querido, hoje, olha só, eu vou ler isso daqui de novo, porque é muito, muito importante e muito forte. Hoje, pessoalmente, rompa limites internos. Amém? Aumente a sua expectativa e fortaleça a sua disciplina. Amém? Deus pode te levar além do que você se acostumou a pedir, mas Ele também quer te preparar para manter o que Ele vai te dar. Aleluia! Crescimento do céu sem maturidade do céu. Olha só, crescimento do céu vem com maturidade do céu. Você está entendendo? Crescimento do céu vem com maturidade do céu. Então Deus, ele amadureceu Abraão para dele que fazer uma grande e poderosa nação. E Deus mentiu? Não. Hoje, querido, nós vemos a nação de Israel lá, a descendência de Abraão, né? Abraão, olha para o céu, olha, sai da tua tenda e olha, Abraão, as estrelas, porque eu vou fazer, se você conseguir contar as estrelas, assim vai ser a tua nação. Deus, querido, ele quer que a gente se prepare. Deus, ele tirou Abraão de dentro da tenda, isso significa que Abraão estava conformado. Não se conforme, querido. Saia do seu comodismo, que se prepare para o que Deus quer fazer na tua vida, né? Amplia a tua tenda, estenda as tuas cortinas, não impeça, fixe bem, querida, a estaca, porque Deus ele quer fazer algo sobrenatural, amém? Então, ore para que o Brasil, querido, cresça com justiça e sustentabilidade, e não com exploração e desigualdade. Crescimento sem justiça, que só é barulho econômico. Deus se importa com dignidade, com pão, com trabalho, com verdade. Sua oração pode, por limites rompidos, que pode alcançar vidas que você nem conhece. Então, querido, amplia.
Amplia, querido, se prepare para o que Deus vai fazer. Porque Deus ele tem pressa, é porque Jesus está voltando. Amém? Então, amplie, querido. Estenda, não impeça e fixe bem as estacas. Ou seja, aceite o convite, o chamado de Deus e se prepare, querido, para aquilo que ele vai fazer. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero, nessa hora, como eu sempre faço, querido, eu quero orar. E aonde você estiver, você vai repetir essa oração junto comigo. Amém? Crendo, querido, naquilo que Deus pode fazer na tua vida. Mas ouça bem, Deus, ele não vai fazer nada se eu e você não estivermos preparados. É preciso preparação para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Se Abraão não se tivesse preparado, Deus não teria feito na vida de Abraão. E olha que Deus ele fez Abraão amadurecer. E você conhece a história de Abraão. Então, se Deus te pedir algo, querido, faça, porque é uma preparação para aquilo que Deus ele quer fazer na sua vida. Deus pediu Isaac a Abraão. O que Deus está te pedindo? É uma preparação na sua vida, querido. Se prepare para viver coisas grandes da parte do Senhor. Amanhã é encerramento da campanha, querido. Eu não sei o que você está pedindo para o Senhor, mas eu sei de uma coisa. Desde o momento em que você se colocou nessa campanha, em fazer essa campanha, que Deus ele já ouviu a tua oração, assim como ele ouviu Daniel. No momento em que Daniel se colocou a orar ao Senhor, Deus já havia respondido, mas o príncipe da Pérsia estava impedindo de chegar até Daniel. Se prepare para o que vai chegar na tua vida, em nome de Jesus. Se prepare para aquilo que vai chegar na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, alarga a minha visão e rompe minhas limitações internas. Ajuda-me a não impedir teu mover em mim e firma as minhas estacas com maturidade. Eu oro também por crescimento justo no Brasil e que caia toda corrupção em nome de Jesus e com dignidade e paz que haja, meu Deus, um crescimento ajustável no Brasil. Essa é a nossa oração nesse penúltimo dia da nossa campanha, Senhor. Eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com essa palavra. Fique com essa palavra, mas não fique só com ela, mas faça o que ela está te mandando. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Te espero amanhã na rua Cecílio Gomides, número 170. Estamos ali perto da Coca-Cola, é uma travessa da Tiburcio de Souza. Da Tiburcio de Souza, você já vê a nossa igreja, um prédio com a lateral azul e a frente com azulejo. Então, azulejo branco. Você será bem-vindo, né? Amanhã a pia batismal vai estar preparada para você que ainda não tomou a decisão de se batizar. E o batismo é uma preparação para aquilo que Deus ele quer fazer, começar a fazer na nossa vida. Amém? Então, que Deus te abençoe. Nossa chave Pix vai estar sendo colocada aí. Você que
tem o desejo de ajudar a obra do Senhor, querido, nos ajude, né? Como eu sempre falo, a nossa membresia, mais da metade são crianças e juniores, porque a nossa igreja ela começou por causa de criança, uma célula de criança. A minha esposa, quando ela foi enviada para lá para o Jardim Laura, não era o Jardim Laura, era o Camargo Velho, do outro lado da Tibúrcio, né? Começou com uma célula de criança lá, ela ia com o Daniel, pequena ainda, empurrando um carrinho de bebê, enquanto eu ia para nossa sede regional, eu estava lá como auxiliar do meu pastor, e ela ia para a célula. E a célula foi pegando forma, ela foi para um salãozinho foi para um salãozinho maior, depois ela atravessou a Tiburcio de Souza e nós estamos ali nesse salão até os dias de hoje. Deus tem nos sustentado, né? Mas nós precisamos da tua ajuda, precisamos porque mais da metade da nossa membresia são crianças e criança não tem dízimo, né? Nós ensinamos a elas o caminho de ofertar e dizimar, mas elas vêm, né, como viúva com a moedinha e elas dão de coração, e isso nós temos revertido para elas mesmo com lanches e tudo mais, né? Mas nós, se você sente o desejo de ajudar a obra do Senhor, está aí, né? E você pode ter certeza que a tua semente ela vai cair numa boa terra e Deus vai te abençoar a 30, 60 e a 100 em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Esperamos vocês amanhã para nós encerrarmos a nossa campanha Jejum da Vitória no ano de 2026. A campanha vai acabar, mas os milagres vão continuar em nome de Jesus. Beijo no coração e até amanhã em nome de Jesus. Paz.